nome do Ecossocial. Queria dar as boas-vindas bem oficiais à Nina Veiga, que vai ser a nossa palestrante de hoje. A Nina é arte manualista e terapeuta, doutora em educação, escritora e conferencista, tem oficinas e workshops ministrados no Brasil e em vários outros países. É idealizadora e coordenadora das pós-graduações em artes manuais para educação, artes manuais para terapias, artes manuais para brincar e o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Então, o nosso tema hoje é Artes da Casa, práticas para um simples viver. Um bom encontro a todos nós. E Nina, agora é com você. Gente querida, boa tarde. Estimo que todos estejam e todas estejam seguros e bem. Queria agradecer a equipe amorosa do Ecossocial pelo convite e é uma alegria estar aqui com vocês essa tarde para tratar de um assunto aparentemente simples. Eu queria começar trazendo uma fala assim, que me deixou bem espantada. Em 2006, a Bienal de Arquitetura de Veneza chamou um arquiteto muito bambambam, o Patrick Beauchamp, para fazer uma instalação na Bienal. E ele o que fez? Ele construiu uma casa com moradores que ficaram lá morando nas instalações da Bienal por 3 meses. E aí, quando os visitantes chegavam, viam as pessoas que estavam morando lá, cozinhando, lavando roupa, arrumando a casa. E aí perguntavam, mas é só isso? Então, é um pouco isso que a gente vai falar aqui. Só isso. Eu preparei esse nosso encontro, que é um convite também à pesquisa. E eu preparei, quadrimembrei. Então, eu acho que eu vou começar dizendo um pouco do espiritual, né? Onde eu vou falar como que eu cheguei aqui, né? Qual que foi a chama? De onde veio isso? Aí no astral eu vou trazer todas as relações envolvidas, as simpatias, as antipatias. Vou trazer também os pressupostos, os prepostos, né? Vamos olhar isso tudo que está implicado. Depois eu trazer um lugar do etérico. Esse eu queria, assim, tratar com todo carinho, para trazer a nutrição, né? Para trazer essa poética da casa junto a uma poética da vida, né? Para trazer esse lugar onde a gente pode também habitar, repousar, se nutrir, né? Trazer esses tempos da casa. E, por fim, esse corpo físico, com todo o seu gestual, com toda a sua organização, digamos assim, dos processos concretos da existência. E aqui eu queria colocar também os perigos e os devires. Muito bem. Então, eu queria começar com esse espiritual. Eu recebi um e-mail muito bem elaborado, muito bem redigido, da Cláudia Queiroz. Lá dizia ela que estava fazendo um projeto, a Ecossocial, e que gostaria de me convidar para uma tarde no dia 20 de julho. Aí eu falei, bom, então marcamos um encontro virtual para fazer os alinhamentos, como diz ela, em jargão profissional. Aí eu perguntei, mas vocês pensaram em mim por quê? E a resposta foi absolutamente óbvia. Ai, por causa das bonecas, né? Não sei.
Aí me deu um certo quente, sabe? Aí eu falei, não, olha só, uma organização ecossocial, desenvolvimento organizacional, me chama para falar de boneca. Enquanto a Cláudia falava, eu pensava, o que será que isso quer dizer? Aí eu pensei, acho que eu sei. Porque quando a gente pensa em boneca, a gente não está pensando em boneca. Porque a boneca não é sozinha. Não é um objeto sozinho. Nem no colo da criança, a criança também não é sozinha. Isso tudo está num contexto. Isso tudo está num cenário. E esse cenário, qual é? Esse cenário é a casa. Quando a gente pega uma boneca no colo, a gente está brincando de quê? A gente está brincando de casinha. Então, eu pensei, ó, aí tem um princípio espiritual. Uma empresa que fala comigo a partir de onde? A partir da casa da empresária, né? Da casa da consultora, isso tem alguma coisa aí para mim. Então, foi que eu decidi trazer para essa tarde artes da casa, práticas para um simples viver. E então agora eu vou falar assim, onde eu estou, o que eu estou fazendo? Estou em casa, minha casa é pequenininha, termina logo ali depois das câmeras. Eu tenho comigo meu caderno, né? Com várias anotações que eu fui fazendo. Eu tenho um livro que me inspira muito e eu tenho um outro caderno também sobre esse assunto. E eu tenho uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu andei fazendo desde que a Cláudia entrou em contato comigo. Eu fiz uma página no meu site, né? Então, ele vai ficar aberto entre o de hoje e o final do mês, essa página. E eu estou colocando nela tudo que eu tenho, porque foi uma coisa que eu quero agradecer demais, sabe? Agradecer o fato desse convite, ter me provocado a colocar em perspectiva e organizar, reunir tudo que eu ando falando sobre a casa, que é o meu locus de pesquisa. Então, eu coloquei aqui, eu vou passar brevemente, eu acho que já deve estar no chat o endereço, e eu coloquei aqui tudo isso que a gente vai falar e mais, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, acho que eu vou deixar até aqui para a gente ver, primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que é um assunto extremamente complexo, né? Olha só, a complexidade do conceito de casa. Eu fiz uma lista que ainda não terminei de tudo que a gente não vai falar. Tudo que a gente poderia falar, ainda estou colocando aqui. E aí, o que a gente vai falar hoje, né, que tem a ver com essa coisa mais ligada à antroposofia, do espiritual, da qualidade espiritual da casa, olha esse pontinho amarelo aqui, dá para ver? É essa coisinha mínima que a gente vai falar hoje. Mas a gente não pode deixar, né, de lado tantas outras coisas. Então, eu coloquei aqui, até vou falar já isso, acreditar no mundo. Acreditar no mundo é o que mais nos falta. Nós perdemos completamente o mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa, principalmente, suscitar acontecimentos, mesmo que pequenos, que escapem do controle, ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou volumes reduzidos. Então, um pouco dessa confiança no mundo que eu estou querendo a gente passar essa conversa por aqui, esses pequenos fragmentos. E aí eu coloquei, nem todo mundo tem casa. Então, eu coloquei aqui para a gente
a conta corrente de duas iniciativas bastante conhecidas, que é o Arsenal da Esperança e a Paróquia São Miguel Arcanjo, do Padre Júlio Lancelotti, para que vocês tenham a oportunidade também de fazer uma doação, né? Já que esse trabalho da Ecosocial é um trabalho voluntário, eu acho que a gente tem que espalhar essa distribuição dessas coisas que a gente tem, né, para toda a gente. Nem todo mundo também está seguro em casa. Então, eu reuni aqui várias campanhas, né, que estão sendo bastante impactantes, trazendo um assunto que é recorrente em todas as épocas, mas que agora na pandemia está muito grave, não é? Que é a questão da violência doméstica. Eu trouxe também uma coleção de que as casas nem sempre são como a gente imagina, não é? As casas são múltiplas. Então, eu trouxe várias: a casa quilombola, a casa do cortiço, a casa do sem terra, a casa da favela, dos refugiados, a casa cigana, maloca, a casa do circo, a casa no asilo, né? Então, estou trazendo várias dessas coisas. E eu deixei aqui logo no começo uma voz libertária, que é a voz do Steiner, lá no GA4, né? Onde ele traz essa linda página para nos lembrar de que esse assunto da casa, ele esbarra na questão da mulher, né? E ele diz assim, vou ler só um trechinho: quem teme o abalo da ordem social em virtude de se atribuir à mulher direitos individuais, não entende que uma ordem social na qual a metade leva uma vida indigna precisa sim, e muito, de melhoramentos. Então, a voz de Steiner nos lembra que ele é uma voz pela liberdade, e liberdade dos papéis, né? Ele está aqui na página 163 da edição de 2008, tem isso. A outra coisa que eu trouxe também, que eu queria, que é um lugar de pensar também que se descolar dessa forma mulher para pensar num devir mulher. Daqui a pouco eu volto para mostrar um pouquinho mais. Então, eu já falei do espiritual, vou falar agora do astral. Então, já comecei a mostrar que é uma complexidade. Que essa complexidade, não é? Ela tá toda junto. Ela está toda cheia de fios. A casa é um caldeirão. E a gente pode olhar para ela de vários ângulos. Então, nessas simpatias, antipatias, eu coloquei, então, nessa parte, aqui no site, várias trouxe, né, alguns pressupostos. Então é importante que se diga que eu falo a partir de uma antroposofia da imanência, e como eu sabia que o nosso tempo era curto, eu gravei para nós um vídeo extra, que está aqui, né? Como é que é falar a partir dessa antroposofia da imanência? Falar a partir dessa antroposofia da imanência é tomar o autor em sua imanência, né? E aí eu falo a partir de uma antroposofia que tenta se descolar, então, de seu modo de apropriação muito comum, que é uma apropriação como religião, né? Eu faço o exercício de combater o pensamento dogmático, né? É uma antroposofia da imanência, ela é aberta ao mundo. E aí eu trouxe, eu trouxe os autores que me deram pistas, né? Eu trouxe vários deles. Olha, eu trouxe várias citações que eu vou usar hoje. Estou dando uma visão geral, estou fazendo como na antroposofia, na pedagogia Waldorf, do todo para a parte. Então, estou mostrando tudo que está
vindo aqui, eu trouxe também, eu gravei, peguei uma série de palestras, de aulas que eu já dei sobre a casa e trouxe aqui, porque a minha vontade é que vocês aprofundem, né? Ampliem o seu conhecimento, ajudem na sistematização desse conceito. Trouxe bibliotecas ecléticas, gravei 2 vídeos. Gravei 2 vídeos com a biblioteca, separei todos aqui. Eu gravei com aquilo que eu tenho físico. Tem outros textos, mas eles não estão físicos, mas estão aqui também. Vou mostrar. Vou mostrar porque daí quem está aqui fica tranquilo, né? E pode, então, começar a... Olha lá. Então, tem todas as referências, não é? Então, dá para fazer até uma tese de doutoramento com essas nossas referências aqui. E eu estou gravando uma série de conversas. Então, eu já gravei 2 amanhã, terça e quinta, vou gravar mais 3. E tem uma das gravações, a Vivi Cruz trouxe muita coisa para a gente, muitas dicas de como que a gente, da onde que a gente pode ir para pensar esse conceito de casa. E eu fiz também uma coletânea de derivas. Peguei tudo que eu tinha de vídeos sobre casa, nos seus mais diversos, as mais diversas perspectivas, e coloquei também aqui. Ainda estou colocando mais, tá, gente? E aí, deixei um espaço para vocês entrarem em contato comigo, né? Para compartilhar as experiências, sugerir referências, fazer observações, críticas. Pode ser pelo formulário, pode ser direto comigo no WhatsApp. E, bem, nem vou fazer agora, deixar para o final os próximos projetos. Então, olha só, quando a gente vai pensar nessa multiplicidade, né? Nessa multiplicidade de campos que se atravessam na casa, a gente tem que entender que... Eu tenho até uma citação que eu deixei aqui que eu acho que vai ser bom para a gente, que é um insight, que diz assim: no momento em que se chega a compreender que a casa e seus afazeres formam um organismo vivo, inicia-se os primeiros passos para o caminho de uma evolução espiritual. Este, então, é o Schmidt Brabant. Eu gravei um vídeo sobre ele, né? E sobre o livro dele, que a gente está agora em fase de tradução. Então, a gente pensar como que é esse lugar da espiritualidade, né? Nesse lugar do mais simples, nesse lugar do mais... do menos elaborado. E aí a gente precisa de uma afirmação. O simples é complexo. Muito bem. Depois, vamos falar da nutrição, do etérico. E nessa nutrição do etérico, o que eu tenho de vontade? Eu tenho umas vontades. Na vontade do espiritual, eu tenho uma vontade de trazer os processos éticos, estéticos e políticos que estão implicados nesse simples viver, né? Então, trazer essa complexidade, ou seja, falou de uma bonequinha e veio um mundo, né? Um mundo de coisas. O que aquela bonequinha, aquele signo da boneca, declanchou? Muita coisa. Então, e essa complexidade, né? Ela está no simples. O simples é complexo, né? Depois, lá no astral, eu quero convidar vocês à construção do conhecimento, né? A construção desse conhecimento junto à experiência da casa, né? Como um lugar também de produção de subjetividade, né? Como a gente se torna no ambiente doméstico? Que tornar-se é esse? Aí, na nutrição,
né, produzir um efeito de sentido, né, produzir um efeito de sentido que amplie as nossas sensibilidades para a poética da casa, para a construção do território da casa, né, para esse território existencial que a gente habita. Muito bem. E, por fim, no físico, né, eu queria trazer essa materialidade dos gestos. Como é que é isso? Que gestos são esses, né, que agora nos habitam, quando a gente tem que trabalhar dentro de casa? Como é que é isso de você estar numa reunião profissional, né, e estar sendo atravessado pelo filho, pelo cachorro, pelo gatinho, né? Como que é essa circunstância que agora está aparecendo e que antes era um lugar, digamos assim, secreto? E que lugar, esse lugar que agora nós estamos habitando, né? Que é a profissão, a escola e a casa, tudo misturado. Então, nesse lugar, falar um pouco desse desgaste, falar um pouco disso, que é um perigo que a gente corre também, né? De talvez até mesmo perder a própria casa. E falar de uma coisa que é importante, que é transvalorar. Transvalorar. Muito bem, então vamos lá. Então, vamos começar. Queria começar dizendo: a casa é do tamanho do mundo. A casa é o mundo. E aí emendar com uma voz, essa voz foi de Borges, mas emendar com uma voz de Steiner que diz: o ser humano conhece o mundo e aí encontra-se. E, conhecendo a si mesmo, encontra o mundo. E pensar, como que é manter essa relação mundo-si mesmo, na mediação dessa casa, né? Essa casa que é, digamos, a inauguração, onde a gente se inaugura como ser. Então, queria dizer das minhas pistas. Eu tenho uma pista que até coloquei lá no site, depois vocês vão ver. Eu estava lendo uma vez um livro, acho que está até aqui. Opa. Seres elementares e seres espirituais. Eu já estava no finalzinho e de repente Steiner vem e fala assim: olha que interessante. Antigamente, cada trinco da porta, cada chave era expressão de algo espiritual. Aquilo deu uma mexidinha aqui, sabe? Eu falei, tem alguma coisa aí que eu quero ver mais de perto. Né? Não sei se acontece isso com vocês, comigo acontece sempre, sabe? O fato de repente, você lê uma coisa e aquilo te dá uma pista. A outra coisa que me deu outra pista foi quando eu estava lendo as tarefas espirituais da dona da casa, né? O trabalho espiritual da dona da casa, que dizia assim, que uma vez Rudolf Steiner, uma dona de casa chegou para ele reclamando, vou abrir até aspas, reclamou que por causa do trabalho da casa não lhe sobrava tempo para estudar suas palestras. Ao que Steiner respondeu: se a senhora limpar a sua casa, a senhora liberta os seres elementares. Nenhum ser elementar é libertado quando se lê um ciclo de palestras. Aquilo também fez um toim, sabe assim? Você fala, gente, tem uma coisa aí. Evidentemente, eu falo isso naquele vídeo extra que eu gravei para gente, quando a gente pega um senhor, né, que nasceu lá em 1926, que nem é esse senhor, falando da dona de casa,
né, trazendo essa potência, a gente tem que descolar, porque um dos exercícios que eu quero propor para a gente é a gente descolar, né, esse decalque social que foi feito, que tem a dona de casa, para o ser da casa, para o habitante da casa, independentemente de seu gênero. Né? Isso não quer dizer deixar de olhar para todo o sistema de opressão que a mulher sofreu, e por isso que eu inaugurei lá com a página 163 do Rudolf Steiner em Filosofia da Liberdade, porque ele chama atenção para isso. Esse decalque, essa opressão, o que é o decalque? O decalque é quando você pega a figura de uma pessoa e decalca numa função. Está decalcado. Então, o que nós, seres do contemporâneo, ansiamos agora? Ansiamos fazer aquilo que é mais singular em nós. E a casa também precisa disso. Né? Agora, há pesquisas mostrando que as mulheres, ainda agora, durante a pandemia, são as que mais estão sobrecarregadas, esgotadas, porque elas são as professoras remotas de seus filhos, elas são as que cuidam das 5, 6 refeições diárias dessas crianças. Então, como é que a gente produz um conceito de casa que liberta também a mulher desse padrão social tão opressor, né? Então, a gente está trabalhando, e para isso a gente precisa de uma transvaloração. Agora mesmo, aqui em casa, eu falei, olha, hoje eu tenho uma palestra. Ah, mas todo dia tem. Não, hoje é diferente. Eu vou precisar de ajuda, de vocês se virarem aí. Daqui a pouco eu escuto a conversa. Não, porque o baldinho do lixo, o lixo do banheiro está transbordando, não sei o quê, lá, pai e filho conversando. Aí eu fiquei pensando, será que a gente não consegue construir um regime de casa que é assim, se eu percebo, eu faço. Independente de alguém ter que me mandar, de alguém pedir, não é? Então, eu fiquei pensando sobre isso. Gente, vou falar sobre a casa e vejo os dois na maior discussão, né? Que vai fazer, que não vai fazer. E para isso, nós, as mulheres, também temos que aprender a simplesmente deixar quieto, né? Deixar quieto. Enfim, vamos em frente. E aí eu vou trazer para vocês uma coisa que, olha, uma coisa que eu acho que pode nos ajudar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Que pode nos ajudar a construir, né, uma dinâmica contemporânea da casa. Até coloquei aqui a casa no contemporâneo. Tem essa autora muito jovem, francesa, que ela escreveu um livro, chama Em Casa, uma odisseia do espaço doméstico. E ela traz uma coisa que eu acho que inspira tanto. Nossos sonhos de casa sustentam, contra todas as probabilidades, uma confiança no futuro. Eles sempre afirmam a possibilidade de uma refundação do mundo. Eu acho que construir um conceito de casa é também abrir-se aos devires, abrir a possibilidade da gente estar com um poder fora do Estado. Por isso, nesses gestos micropolíticos que a casa apresenta, eu acho importante a gente trazer outros modos, porque se a gente for lá atrás, na fundação do conceito de casa, lá do Ocidente, que a gente está falando de uma casa ocidental, a gente está falando de uma casa, é importante que se diga, se não ficou claro até agora, de uma casa que tem um recorte de classe. Se nós estamos aqui às 17 horas,
desta segunda-feira, assistindo a esse encontro, participando desse encontro, é porque a gente tem uma casa, né? Mas isso pode ser usado por nós como um processo, digamos assim, revolucionário de transformação disso que está aí e que a gente não quer mais. E eu acho que o lugar da casa enquanto nutrição, o lugar da casa enquanto lugar onde espaço, onde eu posso ser quem sou, né? E um lugar onde eu me autorizo a ser, um lugar onde eu possa adoecer. Então, como é que esses gestos da casa, eles não ficam completamente legislados? Porque a Hannah Arendt, olhando para esse lugar, sabe o que ela trazia? Ela traz a casa como um lugar do autoritarismo. Porque vamos imaginar essa casa grega, né? Esse oikos. Ela era uma casa onde tinha uma instalação do patriarcal, né? Esse homem, ele tinha que administrar muito bem a sua casa para poder administrar a polis. E quem estava lá na casa? As mulheres, os servos, os escravos, os animais, as crianças. E ali não era um espaço da construção de uma singularidade, ali era um espaço de submissão. Então, como é que a gente, ao construir a nossa casa nessa pandemia, a gente não reproduz esse modo de estar no mundo através, principalmente agora que as crianças estavam acostumadas a simplesmente ficarem em casa. Agora elas têm que ficar em casa, fazer lição, ficar grudada nessas telas, não sei vocês, mas ninguém aguenta mais, né? Então, como que é isso? Como que a gente consegue criar uma casa, né? Onde todos se sintam bem? Para isso, a gente tem que fazer exercícios, e os exercícios são mesmo de transvalorar os sentidos da casa. Então, aquilo que é sempre terceirizado, aquilo que é sempre mandado para o outro, aquilo que é sempre colocado de uma maneira que não se pode, digamos assim, perder tempo. Isso a gente precisa começar a mudar um pouco aí. A gente tem que começar a pensar que isso que a gente faz, que é considerado improdutivo, porque sabia, tecnicamente, o âmbito da casa é o âmbito do improdutivo. E tem um autor que eu trouxe, ele também, eu não gosto muito dele, mas ele fala assim, que demorou tanto para as empregadas domésticas, né, serem legitimadas, porque na concepção, olha só, na concepção do trabalho doméstico, não é trabalho, são favores domésticos. Favores domésticos. Então, como é que a gente, ao perceber que quando a gente está nessa ação da limpeza, da produção desse ritornelo, da produção desse fazer sempre a mesma coisa, né? Todo dia. Eu já comi ontem, tem que comer hoje. Já escovei o dente de manhã, eu tenho que escovar depois do almoço. Essa coisa dessa repetição, que é justamente nessa repetição que habita a dinâmica do espiritual. A dinâmica da produção de si. E dos sentidos que esse si tem para si mesmo e para o mundo. Então, a gente vai construindo, estou terminando. E a gente vai construindo uma coisa que eu digo assim, perto da desvalorização da casa no processo civilizatório.
Precisamos, através dos seus próprios gestos, de assumir a autonomia, de desenvolver maneiras de não opressão pelo doméstico, de construir gestos significativos. Nós possamos quebrar, não é? Essa perpétua dicotomia do ser, né? Agora mesmo eu estava vendo uma de vocês aí, apareceu alguém da família ali atrás. Aí está virando para cá, não aparece. Está virando para lá o computador, para cá e para lá. Gente, a gente tem, né, que começar a dizer, nós somos junto com as nossas circunstâncias, com a nossa casa, com os nossos valores. Esses nossos valores, eles são singulares. E essa singularidade precisa não, ela tem lugar no mundo. Ela tem lugar no mundo. É o meu lugar, né? Ele precisa ser legitimado. E a casa, ela precisa ser legitimada, porque senão a gente acaba excluindo a casa. Uma pessoa me disse, eu gravei uma conversa, a Vivi falou, ela é uma mulher jovem, que mora numa cidade grande. Ela não parava em casa, e agora com a pandemia ela percebeu, eu não tinha nada. Eu não tinha absolutamente nada na minha casa. E aí, tem uma coisa que Bachelard diz, sem a casa, o ser seria um ser disperso. Então, eu acho que a gente teve essa oportunidade dessa pandemia, que ela pode ser um perigo, dessa invasão do mundo no nosso abrigo seguro, né? Ou a gente pode, né, fazer desse recolhimento obrigatório na casa, a gente fazer disso um motivo para transvalorar isso, que sempre foi menor, que sempre foi desvalorizado no processo civilizatório ocidental. Tá bem? Porque é nesse lugar que a gente está, no processo civilizatório ocidental, onde a menos-valia da casa se constitui como um fato, né? Então, acho que eu já tenho que parar para abrir para as perguntas, porque também eu gosto muito mais quando vocês falam, dá uma chance para que eu possa conversar com vocês. Eu vou parando por aqui e quero escutar um pouquinho também. Então, agora nós vamos fazer uma conversa com a Nina com base nas perguntas que vocês escreverem aqui no chat. Já temos uma pergunta que foi da Angélica Moro, que é como viver em uma casa quadrimembrada? Como viver em uma casa quadrimembrada? Normalmente a gente pensa na casa trimembrada, né? A casa, o sótão e o porão. Na casa, as relações. No sótão, o pensamento. No porão, aquilo que a gente quer esconder, né? Agora, quadrimembrada, a gente tem que ressignificar. Precisava escutar um pouco mais. O que ela quer dizer com casa quadrimembrada? Né? Talvez um pouco perto daquilo que eu fiz para organizar a nossa conversa. Não, eu não leio, né? Vocês que trazem as perguntas. Angélica, explica um pouquinho melhor para mim, para eu saber o que você está querendo dizer com casa quadrimembrada. Sala, cozinha, banheiro, quarto. Quadrimembrado. Vamos conversando. Vamos conversando, quem sabe a Angélica pode depois colocar no chat aqui mais um pouco de detalhes. Porque a pergunta dela, olha só, a pergunta dela foi interessante. Como viver numa casa quadrimembrada? Ou seja... Ô, Nina,
Oi, quem está falando que eu não estou Oi, a vendo? Valcíria está com a internet instável. Ah, tá bom. Tá. Não, mas ela talvez tenha uma pergunta que pode ser associada a essa, que é dentro de uma casa quadrimembrada, né? Frente a essa pergunta, como criar uma casa onde todos se sintam bem? Puxa vida, essa é uma coisa muito interessante. Primeiro que eu tenho uma grande vontade de descolar a casa do conceito de família, o conceito de casa e o conceito de família. Por exemplo, agora mesmo conversamos com a Vivi, e a Vivi mora sozinha. A casa é questão para quem mora sozinho, né? Independente de ter ou não uma família. Mas, quando a gente reúne os dois conceitos, é complexo. Agora, eu acho que todo o nosso aparelho social, tudo que a gente traz, né, como dispositivo casa, ela nem sempre é um lugar onde todos se sentem bem. Porque a força, né, do dever ser da casa é muito grande. Então, assim, eu acho que esse é o grande trabalho do contemporâneo. Como produzir esse abrigo, né? Como diz Bachelard, a casa abriga um dia sonhado, a casa abriga um sonhador. Como a gente constrói para cada habitante dessa casa, um lugar onde ele possa ser abrigado, né? Porque tem gente, quando chega em casa, que é tudo menos estar lá. Né? Então, esse é um exercício muito grande. E essa casa pode ser uma república, essa casa pode ser um asilo, né? Que casa é essa? Acho que tem aqui algo que a Angélica trouxe, que seria um olhar para o espiritual, o astral, etérico e físico dessa casa, com relação Assim, à quadrimembração. aí está bem. Então, eu acho que aí tem um exercício para a gente. Né? Se a gente olhar para a casa e quadrimembrá-la. Não é viver numa casa que já é quadrimembrada. Por quê? Porque a casa não pré-existe. Né? A casa, ela não pré-existe. A casa, ela é composta na duração do durante, digamos assim. Eu tenho que produzir a casa, porque toda hora ela se desmonta. Então, se eu coloco, né, nessa questão do valor, né, qual que é o meu valor? Qual que é a minha ética da casa? Eu quero ter uma casa limpa, ou eu quero que todas as pessoas se sintam bem e se sintam motivadas a limpá-las, se eu moro com outras pessoas? Então, como são no astral, como são as minhas relações? Né? A relação com os meus animais, a relação com as pessoas que habitam, a relação com os meus vizinhos. E nesse exercício, né, a gente fez tudo aquilo que me faz chegar em casa, que me nutre. E aqui, ó, eu ia abordar tudo aquilo que me tira de casa. E veio a pandemia, tá vendo? Não tem? Por quê? Porque é dessa dinâmica, entrar em casa e sair em casa, que eu mantenho, digamos assim, uma saúde, né, também. E no físico, né? De que maneira os meus objetos, de que maneira as minhas coisas, de que maneira os gestos que eu construo dentro da casa, né? Eles compõem essa saúde. Temos mais uma pergunta aqui que fala: quais são os exercícios espirituais de uma dona de casa? Primeiro que esse nome dona de casa, convenhamos, né, gente? Não dá com nada. Dona de casa, não, né? Primeiro não dá pra gente se instalar nesse lugar de jeito nenhum, né? Então, os exercícios espirituais de qualquer pessoa em casa, primeira coisa é lembrar uma máxima da antroposofia, né? Aquilo que você faz é espiritual, é a percepção do espiritual em tudo que você faz, né? Então, você está ali lavando a louça, louca para ir ver uma série no Netflix,
é ali que você tem que fazer seu exercício, não é? Mas também quando você está deitada no sofá assistindo a série, ali também é a sua dinâmica espiritual. A questão é da valoração, a questão é daquilo que você sempre mantém o seu alinhamento ético-estético, na produção da sua vida, da sua singularidade, e não legislando isso a partir de um dever ser. Porque, afinal de contas, tudo isso que a gente faz na antroposofia é para a produção da nossa singularidade. E o espiritual, ele não está fora de nós, ele está o tempo todo, agora mesmo, nesse exercício dessa dinâmica que a gente está aqui, a potência espiritual está aqui. Não é? Então, as práticas para o simples viver são práticas de simples viver, e basta. É a vida mesmo. Não sei se eu piorei. Temos uma outra pergunta aqui da Kátia Sequeira, que tem uma casa que é asséptica e tem uma outra que é orgânica. Então, como é que a gente faz para criar esse calor que é do orgânico? Não é? É porque essa casa higienizada, esse processo de higienização da casa, ele é uma tirania. Então, a depender de como o regime de organização da casa, o regime de percepção da casa, se ela está o tempo todo te oprimindo, ela fica irrespirável. Então, um pouco de bagunça, até muitas vezes, um pouco de caos. Eu tenho uma coisa linda que eu vou ler aqui para vocês. Vamos ver se eu já escrevi. Aqui. Acho que já escrevi. Que eu acho que olha, agora estamos em casa, mas o em casa não preexiste. Foi preciso traçar um círculo em torno do centro frágil e incerto. Organizar um espaço limitado. Muitos componentes bem diversos intervêm, referências e marcas de toda espécie. Eis que as forças do caos são mantidas no exterior, tanto quanto possível. O espaço interior protege as forças germinativas de uma tarefa a ser cumprida, de uma obra a ser feita. Quando Deleuze traz isso, de manter as forças germinativas. Para as forças germinativas serem mantidas, claro, ela precisa ser protegida do caos, mas se ela for hiperesterilizada, ela também não sobrevive. Então, a gente precisa, por isso a arte da casa. A gente precisa saber até onde vai, para não matar o germe da casa, o germinar da casa. Até onde não vai, para que aquele caos também não destrua tudo. E é por isso que tudo que a gente faz na antroposofia é chamado arte, porque é sempre um movimento de até onde eu vou. Não, até onde eu não vou, Mas para a gente manter essa chama espiritual, a gente tem que pensar qual é o meu maior desejo, qual a minha ética, qual a minha maior vontade. Essa minha maior vontade, nessa casa higienizada, asséptica, ela se realiza? E tentando construir isso, e tentando organizar esse lugar. Muito bem. Muito bem. Tem uma pergunta também do Pedro Vaz, que é: qual a relação da casa e os elementais? Bem, aí eu acho que a gente pode pensar que até mesmo nos contos de fada, gente? Os elementais estão o tempo todo em tudo aquilo que reúne os reinos,
né? E a casa é o lugar da alquimia, a casa é o lugar da transformação. E é nesses lugares, nesses pequenos lugares, que as forças elementares, elas se constituem, né? Então, tem até literatura muito interessante dos seres elementares da casa, né? Mas acho que esse é um assunto que necessitaria da gente passar mais do que uma tarde, mais do que uma hora de conversa, né? Mas se a gente pensar, né, nessa relação saudável com a casa, nessa relação saudável com os seres que ali habitam, a pensar nesses seres, não só físicos, mas também espirituais, isso também já é uma coisa muito importante para nós. Pensar nisso. Olha, aqui nesse lugar onde eu habito, há seres que habitam comigo, mesmo quando eu estou sozinha. E esses seres, eles precisam entrar na minha consciência. Eu preciso pensar neles, né? E ao pensar neles, ao tratá-los com essa deferência, né? Eu os liberto. Assim como eu liberto cada um dos seres que habitam comigo, né? Se eu pensar neles com esse sentimento de reverência. Tem algumas casas em que os donos, talvez pelo excesso de trabalho, não são chamados para esse cuidar físico e espiritual. E como fica o espiritual da casa? Como as crianças se sentem no final, né? Elas estão desvitalizadas em função disso? Eu acho que é um equilíbrio que a gente tem que ter muito forte entre a casa e o mundo, né? Então, é por isso que eu acho que é revolucionário. Quando a gente legitima a casa, quando a gente toma para si a casa, a gente vai mexer em muitas coisas. A gente vai mexer na jornada de trabalho. A gente vai mexer na constituição negativa de uma família nuclear. A gente vai mexer na arquitetura das casas. Se a gente for pensar no conceito de casa e valorar a casa como centro da vida, né? como status, não de depreciação, mas como potência, a gente não vai deixar mais construir apartamento. A gente vai mudar tudo, tudo. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer uma revolução. Não dá para deixar tudo como está por aí, não, gente. Está muito ruim. Por que a gente está exausto? Por causa da mais-valia, que a gente trabalha 12, 15, 18 horas para poder sobreviver. Não é? Então, por isso que a gente dá graças que alguém faz a limpeza da gente. Ai, não, faz aí, porque eu estou extenuada. Por isso que eu não aguento olhar para casa, porque eu estou capturada por uma sociedade de consumo, eu estou capturada por uma frenesi que diz que você tem que estar sempre fora, indo de um lugar para outro. Por isso, a chance que a gente tem agora de transvalorar tudo isso com essa pandemia. Porque as coisas vão ficar, de um certo modo, muito piores, o que é muito bom. Porque quem é que estava gostando de como que estava? Ninguém! A gente quer fazer outra coisa. A gente quer fazer a revolução. Então, eu sou pela revolução. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que valorar o que tem valor. Isso é o exercício do espiritual na casa. Né? E não usar a casa como um guarda-roupa, como um dormitório. A casa é o nosso lugar no mundo. Né? Então, sem ela, eu estou disperso. Isso quer dizer também pensar em todo mundo que não tem casa e lutar para que tenham. Isso quer dizer ir para fazer uma revolução nisso tudo. É para isso que a gente cria as nossas crianças num sistema chamado Pedagogia Waldorf. Para isso que a gente lê esse autor fantástico que chama Rudolf Steiner, que foi o cara que disse, não, do jeito que está, não quero continuar, não, vamos fazer outra coisa. Né? Acorda para cuspir, pessoal, bora lá. É a gente mesmo que tem que fazer.
É isso, fazer o quê? Não é? E eu acho que isso é simples, mas a gente tem muito trabalho. Muito trabalho. E tem que olhar para esse trabalho e dizer, oba, eu vim aqui para trabalhar, não vim aqui para me divertir, não é? Bora lá? Então, um convite é esse, né? A gente produzir conhecimento, a gente produzir vida, né? E a gente tentar criar condições dignas para se viver, não só para nós, né? Porque às vezes a gente pode ter tudo materialmente e a nossa casa não ser digna de se viver. Para aquele jovem que mora conosco, para aquele marido insuportável. Não, insuportável não é para dizer aqui, né? Essas coisinhas. Então, aquilo que a gente quer para nós, a gente também tem que querer para todo mundo. Como diz Rudolf Steiner, a gente não pode dormir enquanto a gente não souber que todo mundo está bem. É isso. Ai, gente. Muito bom, Nina. Muito obrigada. Realmente a gente nunca consegue responder todas as perguntas, mas eu acho que foi extremamente válido. Só passando para todos que o link dessa gravação de hoje vai estar no canal do YouTube do Ecosocial até no máximo essa sexta-feira. E é só digitar lá no Ecosocial, na busca, aparecem todos os vídeos que estão disponíveis. E na próxima semana tem mais. Segunda-feira a gente vai ter a Constanza Calix, que é a diretora da seção... a diretora da seção de jovens do Goetheano, e ela vai trazer o tema sobre o vínculo com o futuro aberto. Então, a gente já pediu no início, quem quiser também deixar os e-mails aí no chat para a gente poder enviar os convites, pode fazer ainda, o bate-papo fica aberto mais um pouquinho. E, enfim, Nina, você gostaria de dar algum recado final? Dar um tchau para todo mundo? Eu queria dizer que eu acho que a gente tem que começar aproveitando esse momento de que toda essa loucura que nos afligia teve que parar para arquitetar um novo mundo possível, né? E não deixar de acreditar no mundo, como diz Deleuze, acreditar no mundo é o que mais nos falta, mas não vamos deixar não. A casa é plena de devires, plena de sentido, plena de significado. Como diz Steiner, quando está falando da euritmia, ela é plena de gestos que não podem ser diferentes do que são. E esses gestos são os gestos que nos produzem sentido, né? Então é isso. Eu queria agradecer imenso o convite e a oportunidade de convidar todas e todos a frequentar até o final do mês a página que eu criei com essas referências, esses aprofundamentos. E amanhã, às 15 horas, quartas, 15 horas, e acho que quinta também, já não tenho certeza, tem essa conversa de casa que não acaba nunca, gente. Conversa de casa é assim. Você começa, não acaba nunca mais. Tá ótimo. Muito bem. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada a todos por estarem aqui. Em nome do Ecosocial, queria desejar uma ótima semana. Um beijo. Obrigada, Nina. Eu que agradeço.